O taxista, quando ele para, o motorista do Yango, quando ele precisa parar para botar o carro para fazer uma manutenção, ele não só está gastando dinheiro com a manutenção do carro, trocando uma peça, como ele está deixando de faturar aquele dia. Muitas das vezes nós medimos a qualidade do produto pelo preço. Então, podemos definir esse equipamento de fiabilidade por ser caro ou porque compramos a um preço razoável, mas também é fiável. Como é que nós definimos? Porque ao mesmo tempo que você tem muito instrumento para medir, às vezes tem coisas que acabam causando mais problema e complexo você resolver. Mas assim, do mesmo jeito que o carro hoje te diz se o tanque está acabando o combustível, se está aquecendo, se precisa trocar o óleo, na indústria você tem tudo isso. Cordiais saudações. Este é o podcast Conhecer os Engenheiros de Angola. Eu sou o Daniel Canjo, apresentador desse podcast. O propósito desse podcast é mostrar à praça nacional e internacional os engenheiros que nós temos cá. Hoje era para termos dois convidados. Por motivos alheios, temos apenas um, que é o engenheiro Fabiano. Vou passar a palavra ao engenheiro Fabiano para se auto-apresentar. Boa noite, engenheiro Fabiano. Boa noite, Daniel. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e o convite. Para mim realmente é uma honra poder estar aqui e procurar contar um pouco da minha história, procurar contribuir naquilo que eu estiver podendo. Meu nome é Fabiano Pitzer, eu sou atualmente gerente de confiabilidade, integridade e automação da refinaria de Cabinda. Tenho cerca de 30 anos, mais de 30 anos de experiência. Minha formação é em engenharia elétrica, tenho pós-graduação em instrumentação, automação e controle. E nos últimos bons anos aí eu tenho trabalhado de forma multidisciplinar como coordenador de manutenção, líder de confiabilidade, gerente de projetos, gerente de manutenção em todas as disciplinas, né? Desde mecânica, caldeiraria, tubulação, até a própria elétrica, instrumentação, automação. Ok, obrigado pela apresentação. Hoje o nosso tema é manutenção e fiabilidade dos equipamentos. Pegando essa deixa, gostaria de saber primeiro o que é manutenção. Quando estamos a falar de manutenção, o que é propriamente dito manutenção? A manutenção hoje ela é uma coisa muito ampla, né? Porque quando se fala em manutenção, normalmente as pessoas pensam que é só consertar as coisas. Mas a palavra manutenção vem de manter, né? Ou mantener, como alguns falam. Então, assim, a manutenção é você manter os equipamentos em operação na maior disponibilidade operacional possível. Por isso, hoje, a manutenção não é só aquela reativa ou corretiva, onde você reage quando acontece um problema. Né? Você tem a manutenção preventiva, que você faz justamente para prevenir. É como você faz com o seu carro, que a cada 5.000 quilômetros você para o carro para poder fazer uma revisão do carro. Só que a gente já evoluiu para a manutenção preditiva, com a quantidade de instrumentação, de automação que a gente tem hoje, né? É a mesma coisa que acontece com o carro também. Eu gosto de fazer essa analogia porque eu sei que tem muita gente que deve estar assistindo o seu podcast que é da indústria, que entende, mas às vezes tem pessoas também que não entendem muito da área, então fica mais fácil de explicar. Quando você tem aquele indicador de gasolina que diz que o combustível já está acabando, né? Da mesma forma, na indústria, hoje a gente tem diversos equipamentos, por exemplo, sensores de vibração, que você consegue ver a vibração de um motor e ver que aquele motor está desalinhando, está saindo do lugar, precisa ser feita uma revisão, um nível que tá enchendo. Então, assim, hoje a gente consegue abranger a manutenção de uma forma muito maior para que você consiga prever antes do problema acontecer, para que você possa corrigir o problema antes que ele aconteça, parar o mínimo de tempo possível, porque assim, às vezes você precisa parar uma planta para fazer a manutenção, para poder corrigir aquele equipamento, assim como o carro. E o que acontece com o carro? Não sei se vocês chamam aqui taxeiro, né? Taxista. O taxista, quando ele para, o motorista do Yango, quando ele precisa parar para botar o carro para fazer uma manutenção, ele não só está gastando dinheiro com a manutenção do carro, trocando uma peça, como ele está deixando de faturar aquele dia.
Então, por exemplo, eu trabalho numa refinaria de petróleo hoje, mas uma fábrica de uma forma geral, uma plataforma de petróleo, quando você precisa parar para fazer a manutenção, além de você gastar, cada dia que você está deixando de extrair um barril de petróleo dólares que você está deixando de ganhar. Além do custo, são dólares que você está deixando de ganhar. Então, quando você consegue antecipar, prever, antes de você fazer a manutenção, você reduz aquele tempo de manutenção. Então, você reduz o tempo de parada, reduz o tempo de prejuízo, porque se você esperar o equipamento quebrar, né, uma coisa é você parar seu carro durante um dia para você poder fazer uma revisão, trocar um óleo, trocar um filtro que você sabe que está na época de trocar. Outra coisa é você deixar o carro quebrar, não saber o que é, às vezes você tem que ficar com o carro uma semana parado na oficina esperando uma peça. Então isso se aplica na indústria de óleo e gás, de petrolífera, alimentícia, petroquímica, da mesma forma. Para fazer a manutenção, e sabemos que principalmente na indústria há muitos procedimentos a seguir. Como é que nós começamos, ou de onde é que nós começamos a planejar a manutenção? Nós, por exemplo, nós temos os técnicos de campos e temos os gestores. Normalmente os gestores ficam mais mesmo na área de gestão e temos os técnicos de campo. Podemos ouvir como a máquina está a vibrar ou está a fazer um ruído diferente que é o normal. Podemos ver no campo a máquina está a aquecer. Quem é que dá o primeiro passo para se fazer manutenção no equipamento? Ou apenas tem de seguir, como acabou de dizer aqui, do carro de 5 em 5 mil quilômetros, provavelmente algumas máquinas é por hora, ou X horas tem de fazer a manutenção. Quem é que dá o primeiro passo para começar a fazer a manutenção? Ok. É bom, essa pergunta é interessante porque, assim, na realidade, hoje é um time completo. Um quebra-cabeça, se faltar uma peça, o quebra-cabeça não fica completo. Certo. Então, hoje, eu considero que tem a contribuição de todas as partes. Tem o gestor que faz a gestão, tem a pessoa que planeja, mas cada input que você recebe de cada profissional, ele contribui. Porque assim, vamos lá, o que acontece? Você faz uma revisão, um check-up anual do seu corpo, mas você não escolhe ficar doente. E às vezes você pode receber uma virose e ter que parar para se tratar. A mesma coisa acontece com os equipamentos. Então, por exemplo, a refinaria, vou falar um exemplo bem prático aqui da refinaria de Cabinda agora. A gente arrancou com a refinaria e a ideia é que a gente só vai parar daqui a 2, 3 anos porque tem um tempo de planejamento dos equipamentos, que a gente sabe que aquele equipamento com tanto tempo ele vai ter uma falha. Mas como a gente tem instrumentos que medem, pode acontecer daquele equipamento se desgastante do tempo e você precisar fazer uma parada antes. Mas normalmente o ideal é que a parada... Bom, é até bom falar que existem 2 tipos de parada, vamos chamar assim. Existe a parada planejada e a parada não programada, que pode acontecer, como já aconteceu lá na refinaria. Às vezes um motor que você está esperando que vá funcionar 1 ano, teve um problema, às vezes um problema de fabricação, um problema na hora da montagem, por um desalinhamento que pode ter quebrado um eixo e você tem que trocar o motor. Mas normalmente o que a gente faz? A gente planeja a parada e o ideal é que se inicie o planejamento de uma parada de manutenção 1 ano antes, 18 meses antes, dependendo da complexidade. Por que isso? Porque você precisa identificar tudo aquilo que você precisa fazer na planta, os principais pontos, né? Cada equipamento tem equipamentos que a cada 6 meses você tem que parar, tem equipamentos que você tem que parar a cada ano. Eu estou falando de uma forma bem genérica, porque se a gente fosse pegar, a gente olhar equipamento por equipamento, particularidade por particularidade, instrumentação, por exemplo, instrumentos críticos que interferem direto na segurança da planta, são instrumentos que você tem que calibrar com a frequência menor. Já tem aqueles instrumentos que são do processo, você pode calibrar com uma frequência maior, mas normalmente você inicia uma parada pelo menos 1 ano antes, você inicia o planejamento. Por que 1 ano antes? Muitas vezes você precisa comprar algum equipamento, algum sobressalente, que você não tem aquele sobressalente na refinaria. Mas por que a gente não tem sobressalente de tudo na refinaria?
É fluxo de caixa. O sonho de todo cara de manutenção é você ter uma segunda planta. Mas a gente sabe que na realidade não dá para ser assim, né? É igual você, na sua casa, você ter 2 geladeiras, 2 fogão, 2 micro-ondas. Não dá para ser assim. Então, e aí tem equipamentos que você precisa comprar antes de uma intervenção, de uma parada de manutenção, porque você vê que aquele equipamento está tendo um determinado desgaste. Só que muitos equipamentos, dependendo da complexidade, algumas válvulas de controle, alguns motores, algumas bombas, são 6 meses para fabricar e entregar na refinaria ou na plataforma de petróleo. Por isso que você precisa começar a programar um ano antes. Porque normalmente o escopo vai aumentando durante um período, né? E quando chega a 6 meses, o ideal é que você congele aquele escopo. Você só aumenta o escopo, senão a parada ela vai ficando eterna, né? Vai entrando custos, vai aumentando e bagunça seu planejamento. O maior sucesso de uma parada de manutenção, ele começa no planejamento da parada da intervenção. É o primeiro caminho crítico da parada de manutenção, é o planejamento, né? E então por isso que você precisa com 6 meses congelar, porque uma coisa é você dimensionar uma parada para uma quantidade de trabalho com 100, 200, 300 pessoas a mais, outra coisa é aumentar e de repente você tem que contratar, mas era 300, virou 500 pessoas. Ou, por exemplo, a gente falou aqui, né? 3 meses, 2 meses antes de uma parada, você descobre que não, vamos ter que trocar esse motor aqui, mas o motor leva 6 meses para fabricar, como é que você vai fazer? Né? Então, assim, é um assunto muito amplo, dá para fazer um curso de especialização para isso. Eu estou tentando resumir aqui um pouco no podcast, mas a gente pode ir em pontos específicos. Às vezes eu pego algum exemplo assim mais prático para poder elucidar melhor para quem está assistindo. Falou das duas paradas, que é a planejada e a não planejada. A planejada normalmente já se faz toda a rentabilização. Já se sabe, não, até aqui vamos chegar até o custo X, quando nós parar, vamos parar de ganhar, se posso assim dizer, e quando arrancar vamos continuar a ganhar. Se for uma paragem não planejada, e tivemos aí a falar há pouco no backstage, o equipamento parou e não temos uma spare part, ou não temos uma peça de substituição na hora, e a necessidade se estivermos no mar, a necessidade de mandar da terra para o mar, e provavelmente pode levar algum tempo por causa da logística, ou pode vir de barco, ou pode vir de avião. Como é que depois nós podemos rentabilizar esse downtime, ou esse tempo que o equipamento teve parado e deixou de produzir? Como é que podemos rentabilizar? Assim, vamos começar uma outra coisa importante também. Quando eu estava falando, eu vou responder sua pergunta, mas uma outra coisa importante é que, de certa forma, a gente é passível de falha e pode acontecer da gente não prever isso, mas normalmente quando você arranca uma nova refinaria, uma plataforma de petróleo, um sistema submarino, uma petroquímica, você identifica aqueles equipamentos que são mais críticos. Então, por mais que você não possa ter uma segunda refinaria reserva, aqueles que são mais críticos, que você sabe que a parada, que um equipamento leva 6 meses para ser fabricado, a bomba principal de exportação de óleo, normalmente essa você tem que ter uma reserva. Você tem que ter uma reserva porque eu gosto muito de comparar uma parada de manutenção com pit stop de Fórmula 1. Porque é exatamente isso. Você tem que fazer no menor tempo possível, com a melhor qualidade possível, né? E com a maior segurança possível. Então você imagina que numa corrida de Fórmula 1, se começar a chover e a pessoa não tem um pneu para chuva, né? Quem já assistiu Fórmula 1 sabe, está sujeito a ele ter que correr com aquele pneu liso, deslizar, bater com o carro e ter mais prejuízo. Então ele precisa ter aquele pneu de chuva. Então na refinaria é a mesma coisa, você tem que prever que alguns equipamentos que são críticos, você precisa ter. Para que isso? Isso dentro da sua pergunta também. Para que você reduza ao máximo o tempo de parada daquela intervenção, às vezes uma parada não planejada, mas você reduz ao máximo, que é uma forma de você, não digo rentabilizar, porque é difícil você rentabilizar uma parada de manutenção, não tem como. Mas você tem como reduzir ao máximo e mitigar ao máximo o impacto que aquela parada tem. Né? Isso você tem como fazer. Normalmente o fabricante ele tem um catálogo do seu equipamento ou da sua máquina.
onde tem os procedimentos de como ligar, como desligar e tudo mais. Se nós estivermos numa situação que vamos fazer a intervenção do equipamento e tem vários times que têm de fazer a intervenção, porque tem a parte elétrica, tem a parte mecânica, provavelmente também tem a parte das operações, que são os operadores, podemos assim dizer. Como é que nós podemos coletar todas as informações ou saber que todo mundo está aware da situação para fazermos a intervenção do equipamento sem correr algum risco? Normalmente temos o local tagout, que nós chamamos, que é que o pessoal da eletricidade isola a sua parte e bloqueia, o pessoal da mecânica também isola a sua parte. Como é que nós podemos fazer isso em conjunto para que não haja nenhum acidente ou incidente? Perfeito, perfeita pergunta. É como eu estava te falando, né? É um quebra-cabeça. E cada peça ali ela é importante, porque senão o quebra-cabeça não fica completo. E é por isso que é uma parada de manutenção, você tem que ter um cabeça, uma pessoa que planeja, que ouve todas as partes, mas você tem que ter o envolvimento de todas as áreas. Porque o sucesso um dos problemas que acontece muito em paradas de manutenção, que às vezes causa insucesso, ou problemas, ou prorrogação da parada, é justamente a falta de comunicação entre as partes. As operações que você tem ao mesmo tempo dentro da parada, às vezes, porque, por exemplo, um pessoal de instrumentação às vezes só pode conectar um instrumento a uma válvula depois que o pessoal de tubulação, de mecânica já deixou o tanque pronto. Enquanto estiver ali soldando, mexendo na tubulação, ele não pode entrar com a instrumentação. Então, se isso não estiver bem coordenado, é sujeito a ter conflito e isso ainda prorrogar ainda mais o tempo da parada. Então, por isso que todas as disciplinas elas precisam participar. E quando eu falo todas as disciplinas, inclui o pessoal de segurança, porque é um trabalho de espaço confinado. Para quem não conhece espaço confinado, ele vai ficar dentro de por exemplo, de um tanque, tem questão de ar. É um trabalho em altura que requer, um trabalho com eletricidade, o lockout, o tagout, como você falou, e ainda tem aí, algumas empresas usam isso, lá na refinaria mesmo, a gente está usando o tryout também, que é para você se certificar. Isso é, para quem não conhece, vou falar um pouquinho disso, a gente volta a falar também dessas interfaces. O lock é o de travar, né? O tag é o de identificar, e o try de testar, porque já aconteceu, uma vez aconteceu um caso, numa petroquímica que eu trabalhava, que a pessoa travou a gaveta, de um motor, que acionava um motor, ele fez o travamento, ele identificou, mas estava invertido no campo. Então, quando ele testou, em vez de a bomba A que não deveria partir, partiu a B. Então, ainda bem que ele testou, né? Porque isso poderia ter causado um acidente muito grave. Então, a gente identificou que a ligação estava errada. Então, por isso que é importante todos esses procedimentos. Então, assim, precisa ter interface com todas as áreas. É por isso que uma coisa também, quando a gente faz o lock, o travamento, a primeira pessoa que coloca o cadeado, que normalmente a gente coloca no equipamento, e a última que tira é o pessoal da operação. Porque ele é o que vai operar. E, assim, é uma forma de que, quando você tem operações simultâneas, o eletricista ele tem um cadeado dele, o mecânico ele tem um cadeado dele, justamente para garantir que um acidente não aconteça, que um tire o cadeado e o outro tente ligar, mas já aconteceu também casos, por exemplo, de um eletricista terminar um serviço e um mecânico não ter terminado. E aí ir energizar o equipamento e a pessoa tomar um choque. Isso aí tem vários casos. Se a pessoa pesquisar na internet vai achar alguns casos. Estou falando de uma forma genérica. Sim. Então, por isso que hoje é importante cada um ter o seu cadeado. E essa comunicação entre as interfaces ela é muito importante, porque às vezes o cara da mecânica ele só está olhando o lado da mecânica, então assim ele não está enxergando o lado do eletricista, e às vezes o eletricista não está enxergando um lado e às vezes também não está enxergando o lado da operação. Então quando você tem todos juntos, é melhor para você chegar numa solução conforme você saber a interferência. É aquele negócio, né? O meu direito acaba onde começa o seu. Nas refinarias, nas fábricas, acontece a mesma coisa, porque tem a interface de uma área com a outra. Como eu te falei, aqui a gente falaria horas e horas aqui, sim, né? Mas tentando otimizar para o podcast, resumir seria isso. Nós temos o tempo de manutenção que vem no catálogo dos fabricantes. Será que não é
além de ser algo seguro, se ele colocou lá de 5 em 5 mil quilômetros ou de 10 em 10 mil horas tem de fazer a manutenção, mas será que não é também algo comercial para que ele venda? Porque ele tem o equipamento. Entendi. Antes de eu falar isso, eu só vou falar mais uma coisa da pergunta anterior, que eu lembrei que acho que é muito importante colocar aqui, principalmente para quem é do ramo, que vai falar assim, o Fabiano esqueceu de falar isso. Essa questão de colocar todas as áreas envolvidas é porque é uma das coisas muito importantes para qualquer intervenção de manutenção e qualquer serviço que seja feito, é a análise de risco. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer também é uma análise de risco daquela tarefa. Então, é justamente como você falou. Aí tem as interfaces, tem o pessoal de segurança, tem o permit work, né, a permissão de trabalho, que ali tem todos os riscos mapeados, todas as áreas. E isso daí é uma coisa que tem que ser feita o tempo todo, inclusive antes da atividade, porque a condição muda. Eu falei da Fórmula 1, que a chuva acontece do mesmo jeito. Na planta pode começar a chover do nada, ou pode simplesmente ter tido um vazamento de óleo perto e o piso ficar escorregadio. Né? A condição às vezes muda de um tempo para outro. Então é uma análise que está sendo feita o tempo todo. Né? Em relação aos fabricantes, o que acontece? A gente pode até pensar dessa forma, existe um lado mais conservativo, mas a gente hoje, graças a Deus, com a internet aí, com tudo, a gente tem os benchmarks e a gente tem as referências. Então a gente consegue hoje você procurar saber históricos, porque, por exemplo, a refinaria de Cabinho é uma refinaria nova, eu não tenho histórico de falha ainda, porque às vezes tem um equipamento que o fabricante, isso a gente usa muito na confiabilidade, tem um equipamento que o fabricante recomenda você parar a cada X horas, mas ele pode estar por alguma fadiga, por algum outro problema que esteja sendo causado, ele está tendo quebras há muito menos tempo. Aí são indicadores que a gente usa para a gente medir. Tem um indicador muito famoso na confiabilidade, na fiabilidade que a gente usa, que é o MTBR, que é o Mean Time Between Failure, ou seja, é o tempo entre as falhas, né, dos equipamentos. E esse tempo, o ideal é que ele seja o tempo mais esticado possível. Porque quanto mais demorar para o equipamento quebrar, melhor. Mas às vezes acontece aquele equipamento que ele quebra com mais frequência. Você precisa, inclusive, fazer um trabalho de engenharia, estudar por que isso está acontecendo e, muitas vezes, até reduzir o tempo que o fabricante recomenda. Do mesmo jeito que existe o contrário. Quando você vê e com o tempo você tem um histórico e vê de outros equipamentos que ele opera mais tempo, você pode estender o tempo de vida daquele equipamento. Né? Isso não é uma coisa assim congelada. Isso acontece muito com instrumentação também, com calibração de instrumentos. Existe um critério que a gente usa na calibração de instrumentos, que é chamado critério de Schumacher, que ele permite exatamente isso. Quando você faz 3, 4 calibrações daquele instrumento e você vê que o instrumento não teve grande perda, não teve grande variação, você pode aumentar o intervalo de calibração. Quando você faz 2 calibrações, 3, e você vê que está tendo muita variação, às vezes você tem até que trocar o instrumento. Ou você reduz o tempo de intervalo entre aquelas calibrações, porque você vê que ele está perdendo. E aí também é importante as interfaces, porque às vezes a gente descobre que um problema que está tendo no equipamento, às vezes é um problema causado pelo processo, pela produção. Às vezes a produção, a mesma coisa do carro. O carro ele é feito para operar, ele tem o ponteiro da velocidade até 220, mas ele não é para rodar 220, ele é para rodar 80 100, mas às vezes a pessoa quer dar uma de piloto de Fórmula 1, né? Então, assim, ele força mais o motor, ele queima mais o combustível, ele queima mais o óleo. Às vezes acontece, às vezes a produção forçou um equipamento daquele. Isso é um problema, às vezes, na refinaria, porque fica aquela briga, né? A manutenção não fez a manutenção direito. Não, a produção... Às vezes você tem que fazer uns trabalhos, inclusive, de Sherlock Holmes, né? De detetive, para poder identificar e diagnosticar. Então, é uma ciência, né? Por detrás disso. Falou de estender o tempo, provavelmente, da manutenção, que se fazia 3 vezes, e não houve muita perda, foram fazendo agora 2 vezes e depois provavelmente uma vez, vamos assim, por ano. Mas tem de ter registros. Se nós sabemos que esse equipamento de 5 em 5 mil horas tem de se fazer a manutenção e depois no registro viu-se que se fez de 10 em 10 mil horas, de 15 em 15 mil horas. Se acontecer alguma falha, nós vamos buscar a causa e efeito. Se formos no registro e vemos que fizemos de 10 em 10 horas, mas que no manual do fabricante era suposto fazer de 5 em 5 mil horas, quem provavelmente pode levar a culpa ou pode levar por tabela?
Repete sua pergunta de novo, só para eu entender um pouco Sim. mais. No manual do fabricante está de 5 em 5 mil horas. Ok. Mas nós íamos fazendo de 5 em 5 mil horas e vimos que, o Fabiano me disse que não há necessidade de fazer de 5 em 5 mil horas e fomos fazendo de 10 em 10 mil horas. Esse equipamento chega um dia que estragou. Nós temos que buscar os registros, se foram feitas as manutenções de acordo ao fabricante. E vimos que foram feitas as manutenções de 10 em 10 mil horas. Quem assume a responsabilidade do mesmo? Tá, entendi a pergunta, né? Tem que achar um culpado, mas brincadeira, né? Sim. Não, eu entendi o que você falou. Eu tô... Até se eu estiver falando demais, você fica à vontade, tá tranquilo, porque eu estou tentando responder de uma forma que eu não deixe de responder nada, mas também não prolongue demais para não ficar muito repetitivo ou enfadonho. Rapaz, é aquela história, né? Você tem seu carro e a oficina recomenda que você troque a cada 5 mil, mas você vê que dá para trocar aquela correia a cada 10 mil. E você roda com o carro 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas às vezes um dia nos 50 mil ela quebrou antes e aí a decisão foi sua. Então, assim, por exemplo, nessa área principalmente, hoje na refinaria, um dos principais responsáveis seria eu, por exemplo, que sou gerente de confiabilidade, porque a decisão, claro que não é uma decisão sozinha, e por isso é muito importante uma coisa que você falou, registro. Hoje em dia, antigamente o registro era no papel, depois virou planilha em Excel. Hoje a gente tem sistemas automatizados, a gente tem o que a gente chama de CMMS, que é o controle da manutenção, onde você registra todas as horas, você tem todo aquele registro. Assim, quando você vai sempre no mesmo médico, o médico tem o seu prontuário. Então ele sabe o dia que você teve dor de cabeça, o dia que você teve febre, quantas vezes você ficou gripado no ano. Então a gente tem a mesma coisa no nosso sistema de manutenção daqueles equipamentos, né? Isso é bom porque você tem os registros, você mostra lá com os registros, com seus indicadores, a gente tem indicadores para medir, para mostrar que, olha, esse equipamento tem 10 anos que eu estou operando ele, o fabricante fala para fazer de 6 em 6 meses, a gente viu. E inclusive, às vezes, a gente tem benchmark de outras empresas. Olha, a gente viu que a empresa A, a empresa B, não vou falar o nome para não parecer que a empresa A, a empresa B também faz dessa forma e a gente estava operando. Mas aconteceu que esse equipamento falhou agora. Então, assim, a recomendação do fabricante é essa. Mas a gente assume a responsabilidade, a gente tem um histórico. Claro que não dá para você fazer isso, por isso que o equipamento é uma garantia. No primeiro ano, no segundo ano, às vezes aí é loucura você não fazer o que o fabricante está recomendando, né? Mas normalmente quando chega uma determinada época, ele já passou a garantia e foi uma decisão técnica baseada em fatos, indicadores. Isso acontece. Do mesmo jeito que pode acontecer o contrário. Aí sim, mas aí normalmente a gente vai brigar com o fabricante, né? Porque aí você pode dizer, o fabricante está dizendo que tem que fazer a cada 5 mil, a gente está fazendo, e o negócio está falhando com 2 mil, peraí, tem alguma coisa errada, né? Mesmo assim tem discussão, às vezes o fabricante rebate com aquilo que eu te falei, às vezes alguém está forçando o equipamento mais do que ele foi planejado. E como é que a interface como é que nós conseguimos detectar as falhas? Podemos detectar a olho nu, como estamos aqui a falar que por ruído está a trabalhar mal, pela temperatura. Tem uma outra forma que nós podemos detectar algumas falhas. Agora temos o HMI, que é o interface do homem à máquina. Tem um pessoal que opera na sala de controle. A partir de lá nós também conseguimos detectar as falhas dos sensores. Conseguimos ver isso? Conseguimos. Você mesmo me perguntou e você mesmo já respondeu. O que acontece? Antigamente, tinha muito isso, né? Até aquele mecânico, o cara bom, ele diz assim, rapaz, um mecânico bom de ouvido, às vezes pelo barulho do carro ele já sabe qual é o defeito que tem. Hoje em dia, é só uma brincadeira, mas que é séria, né? Eu nem recomendo que encoste a mão para ver se a temperatura está dependendo do equipamento. Eu entendi o que você quis dizer, eu entendi. Tô brincando, mas assim... E ainda bem que hoje a gente tem essa automação toda. Então, assim, hoje em dia é o mesmo caso do carro. Hoje em dia você tem
é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você tem muito instrumento para medir, às vezes tem coisas que acabam causando mais problema e complexo você resolver. Mas assim, é do mesmo jeito que o carro hoje te diz se o tanque está tá acabando o combustível, se está aquecendo, se precisa trocar o óleo. Na indústria você tem tudo isso, como você falou, o ruído. Hoje em dia o ruído você tem equipamentos para isso. E você tem, antigamente, por exemplo, você tem lugares que você tem que ir lá com um aparelhinho para medir a vibração, mas hoje em dia você já tem sensores até sem fio, wireless, né, que você consegue mandar sinal para a sua IHM, a interface homem-máquina, para que o operador ou o mantenedor ele consiga antever pelo comportamento daquele motor. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece muito na preditiva hoje, você tem sensores de vibração. E aquele sensor de vibração, ele vai medindo aquela vibração daquele motor e ele vai gerando um gráfico, uma curva, um comportamento daquele motor. E você já existe uma curva padrão que ele deve se comportar. Se ele começa a variar muito aquele gráfico, você já sabe, até por histórico de outros equipamentos similares, de outras plantas que já tiveram, que o próprio fabricante recomenda, que ele está começando a ter um problema. E dependendo do desenho daquele gráfico, daquela curva, você já sabe até qual é o tipo de problema que ele está acontecendo. Se é um desalinhamento, se é um cisalhamento, se é uma quebra de um eixo, né, que está arriscado quebrar um eixo, se é uma cavitação de uma bomba que está acontecendo, entendeu? Você consegue muitas vezes diagnosticar pelo próprio... É igual o corpo humano, como eu falei. Às vezes você faz um eletrocardiograma e pelo desenho do teu eletrocardiograma o médico já diz se você tem uma arritmia, se você tem um problema num ventrículo, se você tem alguma válvula que pode estar obstruída, né? Às vezes não tão preciso, mas ele já tem mais ou menos uma noção do que pode ser. A mesma coisa é na indústria hoje com os equipamentos, com os aparelhos que a gente tem. Na indústria também já estamos a usar muito a inteligência artificial para manutenção. Já usa-se ou vai-se usar? Já imaginamos um robô. Tem robôs que fazem, mas numa plataforma ou numa refinaria, ao invés do humano, está o robô mesmo aí para lá fazer manutenção. Já temos isso. Podemos não ter cá em Angola, mas fora já temos isso. Temos, e assim, você falou uma coisa, eu ia falar, esqueci da inteligência artificial, foi bom você ter comentado, porque quando eu te falei, a inteligência artificial hoje ela é cada vez mais uma realidade. E quem não aprender inteligência artificial está sujeito a ficar no meio do caminho. Né? Eu mesmo comecei já a estudar mais a inteligência artificial. Na realidade, eu estou sempre estudando o tempo todo, porque eu acho que a pessoa, quando ela deixa de estudar, é que ela está morrendo mesmo. A gente está sempre aprendendo, a gente não sabe tudo, e as coisas evoluem de um jeito que bom, que a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu falo muito isso para minhas filhas, e tem que estar estudando o tempo todo. Papai, às vezes não quer estudar. Eu falei, minha filha, seu pai vai fazer 52 anos, você vê seu pai lendo, estudando o tempo todo, né? Por exemplo, por que da inteligência artificial? Agora você tem que saber usar a inteligência artificial. Quando você falou justamente das máquinas, de histórico, de diagnóstico, hoje, se você souber utilizar a inteligência artificial, o banco de dados da internet é tão grande que você, sabendo utilizar, sabendo dar o comando certo, você consegue falar assim, olha, uma bomba centrífuga, capacidade assim, assim, assado, um forno de uma refinaria de 30 mil barris de petróleo por dia que faz isso, isso e isso. Ele vai buscar na internet de várias outras fontes e ele consegue trazer dados para você que te auxilia muito no diagnóstico, te auxilia muito na preventiva, te auxilia muito a programar a sua máquina. Então, assim, agora você tem que saber fazer as perguntas e tem que saber interpretar as respostas. Esses dias eu postei até nas minhas redes sociais, no Stories, um meme que eu achei interessante. Uma menina estava pintando um portão e aí ela pintou 2 ripas de madeira e a outra ela pintou pela metade. Aí chegou um robozinho da inteligência artificial e ela entregou o pincel para ele. Aí ele pintou também, 2 inteiras, uma metade, 2 inteiras, uma metade. Isso é uma crítica porque, assim, ela não soube instruir para ele. Ele pegou aquilo ali, 2 inteiras, uma metade, e saiu repetindo. Então, assim, se você souber fazer a pergunta e saber interpretar também, a inteligência artificial está cada vez mais presente na vida da gente. E eu acho que ela vai poder auxiliar muito. E falando de manutenção, não podemos deixar de falar de... Vocês chamam graxa, massa consistente. Sim. E óleo.
Qual é a diferença? Temos visto que tem algumas massas de cores azuis, outras castanhas. Por que a diferença das cores? É por conta de umas resistem mais que as outras? Por que muito essa diferença? Essa aí não é tanto minha praia não, mas assim, Aham. você tem a questão da viscosidade, Sim. né? Aí depende muito da aplicação do equipamento para que você quer. Algumas têm uma resistência maior à temperatura, Uhum. né? Então, no próprio processo de fabricação delas, no processo da graxa para aquela determinada aplicação, para aquela determinada temperatura, para aquele determinado tipo de aplicação, ela acaba tendo uma coloração diferente, tanto para você identificar, né, ou pelo próprio processo mesmo em que ela é feito, tá? E quanto temos vários tipos de manutenção, como acabou aqui de frisar. Como é que nós definimos que vamos fazer essa manutenção, essa ou essa? Ou primeiro tem de ser sempre a preditiva ou a corretiva, ou segundo tem de ser sempre a corretiva ou a preditiva? Assim, como é que nós definimos que a primeira manutenção que tem de ser feita é esta? Na realidade, assim, o ideal, se for possível, é que você tenha sempre a preditiva. Uhum. Porque a preditiva você está. Porque o que a gente chama de preventiva, na realidade, não é estar prevendo, você está prevenindo. A preditiva é que você está prevendo antes que aconteça. Né? A preventiva ela é uma prevenção. E a corretiva, ela é quando já não tem mais jeito. Então, assim, só que nem sempre a gente pode fazer a preditiva, porque a preditiva ela é uma manutenção cara. Você precisa ter equipamentos avançados para poder, como eu falei aqui do carro, e como eu falei do corpo humano, você ter máquinas avançadas para fazer o diagnóstico daquela pessoa, para estar acompanhando. Então, assim, nem tudo você pode fazer desse jeito. E, assim, uma das coisas que você faz é de acordo com a criticidade dos equipamentos. Você faz uma análise crítica, aqueles que são mais críticos do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de processo, e aí você procura investir na preditiva para aqueles que são os mais críticos. Aqueles que são, eu estou falando de uma forma bem empírica, tá? Aqueles que são mais ou menos críticos, você procura fazer uma preventiva. Aqueles que não são tão críticos, porque não dá para você investir em preditiva na empresa inteira, né, e que você sabe que você tem vários no processo, às vezes um manômetro que quebra, que é só para inspeção visual, você deixa pela corretiva, porque você sabe que não tem tanto impacto no processo, entendeu? E como é que nós podemos fazer a gestão da manutenção? Como é que podemos fazer a gestão da manutenção? Digo isso para reduzir custos, não é? Aumentar a produtividade. Como é que nós podemos fazer essa gestão? Assim, são vários fatores, né? Normalmente, e aí entra muito esse trabalho da confiabilidade. Aí é uma coisa que você falou importante, que são os registros, os históricos, porque com o histórico e com o registro, você consegue também antever algumas situações e evitar que algumas situações ocorram. Tá? Aquilo que eu falei também da análise crítica, dos equipamentos críticos, isso aí é importante você ter para você fazer a sua gestão de manutenção. Porque, como a gente falou assim, recomendação do fabricante. Né? Na realidade, assim, é um grande fluxograma, é um grande quebra-cabeça, né? Não é uma coisa assim, cara crachá. Padrão, assim, porque isso depende muito da complexidade do negócio. Por exemplo, uma plataforma offshore, um sistema submarino, ele tem uma complexidade diferente de uma refinaria de petróleo. A logística é diferente. Por exemplo, a gente estava falando uma coisa, só fazer um parêntese rápido, a gente estava falando da parada de manutenção das interfaces das áreas, né? Da área de segurança, da área de mecânica, mas até a área administrativa, porque você tem muito mais pessoas. Se você não parar para pensar na logística de transporte e na logística de alimentação daquele pessoal, rapaz, você imagina você botar mais 500 pessoas dentro de uma indústria e faltar almoço ali, você vai ter um problema sério com isso, né?
Então, assim, a gestão da manutenção, ela são vários fatores, né? E hoje em dia, com a inteligência artificial, hoje em dia com os recursos que a gente tem, com as planilhas, com o CMMS, que você tem o histórico, facilita você gerir, né? Torna o trabalho mais fácil um pouco, porque você tem dados, você tem históricos, você tem controle daqueles equipamentos. Não é uma coisa assim, eu não sei se vocês usam muito essa palavra aqui, empírica, né? Que é no achômetro, vamos dizer assim. No achismo. Você consegue fazer a coisa de uma forma organizada, de uma forma programada, né? Os custos de manutenção dependem da estrutura, depende do número de máquinas e equipamentos que nós podemos encontrar na mesma estrutura, ou é o mesmo? Digo, se tivermos uma estrutura em onshore, o custo de manutenção é diferente se tivermos uma estrutura em offshore? Ah, com certeza. Assim, existem benchmarks, como eu te falei. Normalmente, se você parar para pegar, você tem um custo anual, assim, existem fatores de 3 a 5% do custo da empresa é um custo alocado para manutenção, por exemplo, para algumas coisas de manutenção. Mas isso varia muito, como você falou, porque, por exemplo, a refinaria de Cabinda eu considero como se fosse um sistema offshore, porque quem é daqui de Angola sabe que Cabinda é distante, né? Cabinda não faz fronteira com as outras províncias, né, de Angola, e para chegar um material lá é bem complexo. Mas é diferente de uma refinaria de Luanda. A refinaria de Luanda está aqui do lado. Então, qualquer coisa que você... algumas coisas mais padrão, você pode deixar para comprar numa necessidade aqui perto. Numa plataforma de petróleo, não. Numa plataforma de petróleo, você acaba tendo que ter uma gestão de sobressalente melhor. E você acaba tendo que ter, às vezes, mais sobressalente do que você teria numa refinaria que está dentro da capital. Por exemplo, no Brasil, a gente tem, eu trabalhei muito tempo no polo de Camaçari, é um polo gigante de petroquímicas, então assim, como você tem muitas petroquímicas ali, você tem muitas empresas de manutenção de válvulas, você tem muito fornecedor de junta espirotálica, espirometálica, você tem de gacheta, de bomba, dessas coisas, você tem muita empresa ali perto, então isso é mais fácil. Agora, quando você está no meio do mar, não. Então, a menos que você tenha algum ponto de logística que você tenha com facilidade de trazer para o mar, algumas coisas você tem que ter e ter um custo maior, com certeza, do que numa refinaria que está do lado aqui da cidade, entendeu? Normalmente tem-se o budget que dão para fazer a manutenção anual. Temos o budget e vamos fazendo a manutenção. Se calhar vamos fazendo 2 manutenções onde podíamos fazer uma por razão alguma e ficamos com budget reduzido e já não conseguimos pagar a própria peça que o fabricante indicou. Se formos a comprar as peças no mercado informal, provavelmente podemos danificar o equipamento ou fazer mais manutenções do que o normal. Antes fazíamos 2 e agora vamos começar a fazer 3, porque está sempre a quebrar, porque o material não é fiável. Para-se o equipamento, ou continua-se a fazer gastos maiores comprando peças no mercado informal até termos budget para começarmos a comprar a peça original no fabricante. Isso já estamos a falar em custo e benefício. Eu entendi. Vamos lá, isso depende muito da empresa, uma decisão assim muito dos gestores. Por que eu estou falando isso? Uma refinaria como uma refinaria de Cabinda, ou acredito que a refinaria de Luanda da Sonangol também, isso aí não é nem cogitado, porque uma empresa de grande porte, você improvisar, usar uma peça de mercado local, só em último caso, dependendo de uma decisão assim gerencial muito grande, se você tiver
planta parada e aquela que você pode utilizar enquanto não chega a original, né? Isso pode acontecer. Mas mesmo assim tem que ter um procedimento de mudança de gestão, né? De gestão de mudança no caso, né? Tem que ser analisado pela pessoa da segurança, pela pessoa da engenharia, pela pessoa da manutenção, pela pessoa da operação, para ver se aquela peça, vamos dizer assim, ou aquela adaptação, ela pode ser usada enquanto o original não chega. Agora, eu não posso falar isso para você respondendo por aquela empresa que faz uma garrafa PET aqui do lado. Porque acontece. Que acontece, né? Não seria o certo, mas aí é a realidade de cada um, que é o que você falou, porque uma coisa é o budget de uma empresa multinacional, outra coisa é o budget de uma empresa local. Muitas vezes é uma irresponsabilidade, porque é um barato que pode sair caro e pode causar um acidente e até matar uma vida, né? Então, assim, eu não posso responder por eles. Eu não faria, tá? Mas às vezes a gente sabe da realidade daquela empresa. E mesmo numa refinaria grande, às vezes acontece. Às vezes o que acontece? É uma eterna briga. Às vezes você estourou o budget. E aí cabe a... Por exemplo, eu vou dar um exemplo na sua casa, né? Às vezes você tem uma verba para gastar, mas às vezes quebrou uma geladeira sua que você não pode ficar sem geladeira, senão estraga seus alimentos. Aí às vezes você tem que tirar um dinheiro de uma reserva que você estava guardando para uma viagem, para uma outra coisa, para trocar a geladeira. Isso às vezes acontece na refinaria. Às vezes quebrou um equipamento, você tinha um budget daquele ano. Mas às vezes você tem que deixar de fazer, isso acontece muito na indústria. Sim, mas isso são decisões mesmo do gestor de falar na empresa que necessitamos desse budget adicional. Aí, por exemplo, o gestor da manutenção da confiabilidade, ele tem que ter todo o argumento para convencer o diretor de que aquilo ali precisa ser feito. Que não pode ficar sem aquela geladeira. Porque gastou todo o budget. Porque o diretor também pode, ou a pessoa responsável pelo projeto, que vai cortar a verba daquele projeto de melhoria para poder atender aquela manutenção. Falar assim, não, esse projeto precisa ser feito. Esse projeto vai trazer milhões para a empresa. E aí é uma queda de braço e a ciência de cada um, você tem que ser meio advogado às vezes, para defender que não, olha, eu preciso do budget, eu entendo. Mas isso acontece muito nas empresas. Aquela bomba que a gente ia trocar por uma bomba melhor esse ano, aquela reforma que a gente ia fazer na oficina vai ter que ficar para o ano que vem, porque a gente vai precisar dessa verba para poder trocar esse equipamento que não estava previsto. É a história que eu falei da geladeira. Agora, voltando para empresas menores, como você falou, é um assunto delicado, sabe? Porque eu não posso responder pela empresa. Eu acho que é um risco muito grande. Mas eu sei que pessoas assumem. Tem tantas coisas aí que são feitas de forma empírica, como acabou de falar. Ou até de forma clandestina mesmo. Então, uma pessoa dessa, não, a gente sabe, né? Não. Infelizmente, é igual na casa da gente. Tem tanta gente que usa equipamento, vou chamar pirata, né? Não sei se aqui em Angola vocês usam esse termo. É um risco. É um risco. Qual é o impacto ambiental que podemos ter numa indústria por falta da manutenção regular ou a manutenção na devida data dos equipamentos? Estamos a falar de indústria, pode ter, você pode ter os mais diversos impactos. Eu vou falar de uma refinaria, uma área de exploração de petróleo, de exportação. Você imagina sistemas submarinos, você imagina uma manutenção mal feita que permita um estouro de uma tubulação de óleo, um vazamento no meio do mar. Aquela fauna, aquela flora, aquela vida marinha que tem ali, aquele impacto. Às vezes são impactos assim que não, às vezes a comunidade que vive da pesca naquele lugar, às vezes em indústria, já aconteceu, indústria química, de ter um vazamento grande que vazar para o rio
da cidade, de impactar até no abastecimento de água da cidade. Então, isso é muito sério nas empresas. Por isso que as empresas maiores têm todo um gerenciamento de sustentabilidade, de meio ambiente, de descarte de resíduo. Uma plataforma de petróleo, ela até os dejetos que você joga no mar, é extremamente tratado antes para que não agrida aquele ambiente, né, aquele habitat. É verdade. O planejamento, quando é mal feito, no caso, fez-se mal a coordenação dos trabalhos. Normalmente nós temos os meetings, que saem reuniões de planejamento, e temos várias equipes a trabalhar. Quando temos um incidente por conta de falta de comunicação, quem é responsável por esse incidente? São os gestores de manutenção, ou os líderes, que provavelmente não passaram a mensagem aos seus colaboradores de time, ou é a pessoa em si? Porque temos que sempre buscar a causa, não culpabilizando, mas temos que buscar a causa. Porque estamos a falar, e acidentes com equipamentos são acidentes que muitas das vezes são desastrosos mesmo, levam vidas. Primeiro vamos falar de vidas e depois é que vamos falar de equipamentos. A pergunta é delicada porque isso acaba acontecendo no dia a dia, e como você falou, não é achar culpado, mas as pessoas acabam querendo procurar culpado. São duas coisas importantes aí na sua pergunta, porque é o seguinte: uma coisa é a causa raiz do problema, isso aí precisa ser identificado. E a causa raiz pode ter sido uma falha humana, pode ter um culpado realmente, mas não é achar culpado, até porque quando você pergunta assim de quem é a culpa, a gente falou alguns casos aqui, mas eu gosto muito de uma figura que desde a época que eu era estagiário numa petroquímica lá em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, me marcou eu já vi isso aí algumas vezes, mas isso é uma figura que eu vi no escritório do meu chefe lá na época, eu era estagiário em 1995, isso tem mais de 30 anos, que é uma figura de um barco, onde o barco está com um furo na frente do barco e duas pessoas estão tentando tirar, que a água está entrando no barco. E tem mais duas pessoas no fundo do barco que estão com o braço cruzado e falando assim: o furo está do lado deles, deixa aí, o problema é deles. Só que acontece que se o barco afundar, afunda todo mundo. Quem está lá do lado do furo e quem está do outro lado. Então, assim, eu, inclusive, como líder, uma coisa que eu sempre prego é o seguinte: se acontecer algum problema na equipe, a falha é de todos. Se alguma pessoa da minha equipe cometeu uma falha, eu, como líder, falhei também. Então, isso é uma coisa que, assim, como você falou, aconteceu uma situação, talvez um erro de planejamento, um erro nas interfaces, não é só aquela pessoa que esqueceu, os outros também que olharam, às vezes não viram também, poderia ter visto, não falaram, né? Então, assim, e uma coisa que você falou, às vezes, é um efeito cascata, é uma bola de neve. Quando um planejamento ele não é bem feito de uma intervenção, a tendência é a coisa como uma bola de neve. Mais na frente, o que começa errado, a tendência de terminar errado é grande. Falando fiabilidade propriamente dita, o que é? Tivemos já aqui a falar em aspas, mas agora fiabilidade propriamente dita do equipamento, o que é? Como é que nós podemos definir? Num equipamento? Num equipamento eu te diria que é manter a maior disponibilidade operacional daquele equipamento no maior tempo possível, com a maior eficácia, eficiência e segurança daquele equipamento. E como é que nós podemos dizer, ok, esse equipamento tem fiabilidade? É por conta de um fabricante que nos vendeu o equipamento por ser caro, porque muitas das vezes nós medimos a qualidade do produto pelo preço. Então, podemos definir esse equipamento ter fiabilidade por ser caro, ou porque compramos a um preço razoável, mas também é fiável. Como é que nós definimos? Ou pelo país em que compramos, como é que nós podemos definir isso?
ou apenas nós vamos ter a certeza que o equipamento é fiável quando estiver a trabalhar e quando está a nos dar o resultado desejado, que é a produtividade, né? Que é o tempo de uso sem paragens ou sem trocas ou substituição de muitas peças. Perfeito. Eu vou analisar todos esses pontos que você falou, mas vou pegar um exemplo bem prático para você e a última coisa que você falou. Na realidade, assim, o que vai me dar realmente a confiabilidade daquele equipamento é o tempo de operação dele. A gente falou, por exemplo, de indicadores, né? O MTBR. Né? Quanto maior o MTBR daquele equipamento, quanto mais o tempo entre falhas daquele equipamento, mais confiável ele é. Ponto. Quanto a fatos no argumento, quanto a dados não tem o que você discutir. Então, assim, aí eu vou pegar uma coisa que você falou lá no início. Porque o equipamento é caro. Nem sempre. Às vezes a pessoa vende, mas eu vou te dar um exemplo bem prático. Esse relógio que eu estou usando aqui é um Amazfit. Ele é um relógio baratinho lá no Brasil que eu comprei. Existem aqueles relógios caros que as pessoas gostam de comprar, smartwatch. Eu pratico muita atividade física, né? Então, assim, tem aquele Garmin, o Apple Watch. Só que eu já vi alguns relógios caros e que se danificaram em pouco tempo. Esse meu aqui tem anos, eu surfo com ele, vou para Cabo Ledo, entro dentro da água com ele, surfo no Brasil com ele está há anos aqui comigo e ele me atende muito bem. Para mim, ele tem muito mais confiabilidade do que alguns caros que tem aí. Então, com certeza, não é pelo que o equipamento é caro. O equipamento tem que ser robusto. O equipamento tem que ter uma qualidade. Então, às vezes, é a roupa que você compra. Às vezes tem roupa que você compra do costureiro local, mas que é um bom tecido e que vai durar muito mais do que aquela roupa de marca que você comprou que parece que desmancha em pouco tempo. Então, não é isso. Por isso que assim, uma forma da gente medir se realmente o equipamento é confiável é pelos indicadores. Só que assim, aí vamos lá, aí você vai falar assim, pô, Fabiano, mas só que tem um problema. Eu comprei o equipamento, eu estou comprando pela primeira vez para botar para operar na planta. Como é que eu vou saber que ele é confiável? Aí alguém já pagou o preço primeiro que você. Então, assim, é você procurar realmente no mercado aquelas marcas que não é porque é uma marca porque é caro, mas que é um equipamento que você sabe que está operando no seu colega, naquela outra empresa do lado, que está operando no mundo inteiro, que você sabe que é um equipamento de uma qualidade. Por exemplo, eu não vou falar nome de equipamento para não correr risco, né? Isso aqui vai para o YouTube, depois lá a marca reclama, a marca X, a marca... Mas a gente sabe que até antigamente, hoje em dia mudou muito. Antigamente um produto chinês era descartável, que era feito para... Mas aí você sabe que tem um produto às vezes alemão, também não estou querendo falar de país para nenhuma coisa não, mas que tinha uma durabilidade maior porque era feito para durar, né? Inclusive hoje em dia alguns produtos são feitos, às vezes não é para durar mesmo não, os próprios celulares da gente, algumas coisas, eles fazem mesmo para você ter que estar trocando o tempo todo. Mas você sabe que tem equipamentos, olha, aquela indústria ali, por exemplo, tem a refinaria de Luanda aqui, olha, Fabiano, o meu colega lá de fiabilidade na refinaria de Luanda fala assim, olha, eu tenho esse compressor aqui que eu instalei, não funcionou bem, agora eu tenho esse aqui que está operando aqui na refinaria de Luanda há 30 anos. Então é uma referência que eu tenho. Né? Agora, na sua empresa, você sabe com o tempo, pelo tempo de operação, que realmente ele te prova. Mas hoje a gente pesquisa no mercado aquele que tem maior referência, não é por preço, nunca é por preço. Ok, então é por referência. Pesquisa-se mais também por Principalmente referência. por referência, né? Quais são os documentos que nós podemos ter antes de o assinar? Falou também de princípio, mas falou assim de forma superficial, para fazer a intervenção do equipamento, para se fazer a manutenção. Acredito que há documentos que assina-se. Sim. Até porque é que você falou, depois tem que procurar um culpado, né? Sim, então quem foi que assinou e liberou aquele equipamento? Sim. Então assim, um dos principais equipamentos é o Permit Work, é a permissão de trabalho, porque ele é que autoriza você a entrar. Mas antes da permissão, tem análise de risco. Antes ainda, quando você está fazendo o planejamento para o projeto daquela planta, tem a matriz de causa e efeito daquele equipamento, tem o RASOP, que é a análise de risco da operacionalidade. São vários documentos. Mas assim, falando de uma intervenção propriamente dita, de uma manutenção, a primeira coisa é a análise preliminar de risco,
que você tem que fazer daquela atividade, daquela tarefa, que é uma coisa multidisciplinar, porque é aquilo que eu te falei, e não é uma coisa estanque, não é uma coisa padrão. Uma coisa é você saber que aquele equipamento, nas condições normais de temperatura e pressão, ele opera daquele jeito. Só que a condição do processo pode ter mudado, a condição intempérie pode ter mudado. Por exemplo, lá em Cabinda mesmo, os meses de fevereiro e março chove muito. Então, algumas condições, às vezes tem muito raio, né? Então são perigos que em determinadas épocas do ano não tem, e você tem que considerar naquele momento. Alguns serviços que você faz perto de áreas selvagens também, tem presença de animais. Por exemplo, eu trabalhei uma época na Petro Recôncavo, que são exploração de poços terrestres maduros, e aqueles cavalinhos, né? Okay. Sim. E você tem muitos terrenos que ficavam, muitos poços que ficavam dentro de fazendas. Uma vez um colega foi dar manutenção e ficou preso dentro da fazenda, ele não conseguia sair, ficou dentro do carro porque teve uma manada de boi que travou, fechou tudo ali e ele não conseguiu sair. É um risco porque você não tem como prever, né? Mas então assim, aí por exemplo, você falou de documentos. Uma coisa é a permissão de trabalho convencional. É um trabalho em altura? É um trabalho energizado? É um trabalho em espaço confinado? É uma movimentação de carga? Aí ele requer uma permissão de trabalho especial. É uma movimentação de carga. Se é uma movimentação de carga, além da permissão de trabalho para movimentação de carga, foi feito um plano de rigor para a movimentação daquela carga. Porque, por exemplo, às vezes você pensa assim, é uma coisa assim bem básica, que às vezes as pessoas não sabem. Você tem que levantar uma carga de 30 toneladas. Eu tenho um guindaste de 60 toneladas, está tranquilo, a carga tem 30. Depende muito de onde você vai pegar, porque tem uma coisa que a gente chama que é a lança do guindaste, né? Às vezes a distância que você tem que pegar, isso tem um cálculo mecânico que você faz, às vezes você tem que pegar um guindaste de 100 toneladas, 200 toneladas para levantar uma carga de 30. Porque o movimento que você vai fazer, uma coisa é você levantar uma coisa aqui do lado, outra coisa é você ter que esticar aquele guindaste para pegar uma carga de 30. Né? Então, isso tudo tem que ser muito bem calculado, né? Por exemplo, um trabalho elétrico, toda uma manobra que vai ser feita, todas as etapas de risco para fazer uma manobra elétrica, ela tem que ser muito bem calculada, muito bem avaliada, porque, inclusive, a eletricidade, eu sou engenheiro eletricista, muitas vezes ela não dá uma segunda chance. Não vai. Entendeu? Às vezes você pode perder um dedo num torno, você pode ter uma situação que você pode, né, se acidentar, mas a eletricidade, dificilmente você tem uma segunda chance. Tá a trabalhar aqui em Angola já há algum tempinho. Há muita diferença em termos de gerir a manutenção cá em Angola e no Brasil, em termos de processos também, há muita diferença, ou é padrão para as indústrias? Não, existem as diferenças dos locais, né? Não necessariamente por causa do país, né? Mesmo no Brasil, uma coisa é eu trabalhar em Camaçari, como eu te falei, que é um dos maiores polos petroquímicos do mundo, onde você tem uma facilidade perto de você. Outra coisa é você trabalhar, como eu já trabalhei, por exemplo, na época da obra da transposição do Rio São Francisco, que era no sertão do Brasil. Então, assim, aí uma coisa é eu trabalhar na refinaria de Luanda, outra coisa é eu trabalhar na refinaria de Cabinda. E como eu falei, a logística é complexa. Existem algumas particularidades, algumas coisas que você tem que tomar cuidado, isso em qualquer lugar do mundo que você for trabalhar, que existe também a regulamentação local. Tem coisas que são mais exigentes num país do que no outro. Então, assim, existem alguns critérios que o Brasil é mais exigente, que a Angola talvez não seja tanto, e que talvez na Europa seja mais exigente ainda. Então, uma coisa muito importante quando você vai trabalhar, quando você vai na casa de algum colega, de um visitante, é bom você saber a regra da casa. Sim. Porque, às vezes, aquilo que você considera normal na sua casa, na casa do outro pode ser uma ofensa. Então, assim, a mesma coisa acontece a nível de regulamentação. Né? Mas, assim, as dificuldades, a forma de gerir, isso daí, o conceito ele é padrão para tudo. Né? O que acontece é a dificuldade daquele empreendimento, daquele... claro que tem coisas que às vezes, por exemplo,
uma coisa que parece boba, né? A gente fala português, tanto angolano quanto brasileiro. Mas tem alguns termos que você precisa, inclusive para você passar uma mensagem clara. E a gente tem que se adaptar. É a mesma coisa. Até o linguajar que você vai usar, você tem que ter um cuidado muito grande. E eu vou falar, não vou nem falar de coisas assim do dia a dia. Um exemplo simples. Armazém, que vocês chamam armazém aqui, que em inglês é warehouse, né? No Brasil a gente chama muito de almoxarifado. E a gente chega aqui falando almoxarifado e as pessoas ficam olhando pra gente assim para entender o que é almoxarifado. Então, assim, armazém, a gente usa o armazém mais para armazenar algumas coisas, mas não no sentido da indústria, né? Okay. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Estou tentando lembrar uns termos aqui agora, não está me vindo na cabeça aqui, mas eu sei que tem termos na indústria que você tem que tomar um cuidado pelo lugar que você está. E olha que a gente fala português também, né? Mas, assim, para mim está sendo um desafio gratificante, porque eu estou há praticamente 2 anos aqui, eu vim para cá em outubro de 2024, mas, assim... É um desafio, como eu falei, Cabinda, como às vezes em outros lugares que eu trabalhei. Quando eu trabalhei na transposição do Rio São Francisco, foi um desafio. O sertão do Brasil não tinha nem água lá direito. A gente foi justamente para poder levar água para aquela população. E cada lugar tem sua particularidade. Cabinda tem as particularidades daqui, que não é por estar em Angola ou estar no Brasil. É porque realmente é um lugar que é mais distante e a logística para chegar lá é complexa, né? Como se eu for trabalhar no meio da floresta, quer seja do Congo, quer seja da Amazônia, tem as dificuldades do local. Quais são os softwares mais usuais para manutenção? Tem algum software que usas para fazer manutenção ou detenção de alguma coisa? Na realidade, assim, depende do que da manutenção, né? Que a manutenção é um universo. Por exemplo, para você fazer o planejamento de uma parada de manutenção, o pessoal usa muito um software chamado Primavera. Okay. Mas você pode usar o próprio MS Project da Microsoft, sim. Né? Para você gerir a manutenção, por exemplo, a gente usa o CMMS nosso lá do sistema TAG, é um sistema do Windows Business Central, mas tem muita gente que usa o Oracle ou usa o módulo PM do SAP, né? Você hoje tem diversos softwares de manutenção que você pode usar, por exemplo, para gerir a vida útil dos seus tanques. Hoje em dia você consegue fazer, por exemplo, existe uma ferramenta chamada C-Scanner, que ele faz um scanner mesmo de todo o seu tanque, e ele consegue olhar o nível de espessura, o nível de degradação da parede do tanque, e ele consegue projetar, inclusive, o tempo de vida útil de cada anel daquele tanque, né? Então depende muito do que você está querendo. Por exemplo, aí vamos falar de automação, por exemplo. A operação da refinaria, que é um controle de automação. Você tem fabricantes hoje, isso eu tenho que tomar cuidado de ficar falando fabricante, mas assim, você tem os softwares, você tem a aplicação hoje de PLCs da Rockwell, da Yokogawa, da Siemens, que são muito bons. Então, depende do que você quer aplicar. Por exemplo, você pode usar um PLC para fazer o controle da sua planta, mas se você quer uma planta que você requer um processo mais complexo, que você precisa analisar variáveis de processo, que não é só automatizar, aí você às vezes precisa implantar um SDCD. Porque você precisa. Aí, implantando um SDCD, você tem softwares também que fazem a análise do processo. Para quem é engenheiro químico, por exemplo, que quer avaliar a variabilidade do processo, ele consegue pegar todas aquelas variáveis, aí você tem um PI, você tem um Aveva, você tem um AspenTech, né, um Infoclus da AspenTech, que aí ele já vai olhar mais do ponto de vista de processo mesmo químico, as variáveis, como é que você pode otimizar aquele processo, como é que você pode ter... otimizar mesmo o seu processo químico, né? Como é que é feita a segurança da manutenção de uma indústria para se fazer a manutenção? Digo, a segurança do pessoal e a segurança também dos equipamentos. Tem a indução que dá-se, né? Antes que também falamos da reunião, que dá-se no princípio, mas como é que é feita propriamente a segurança no momento da intervenção do equipamento? Na realidade, assim, são vários níveis de proteção que você tem que ter, né? Uma das coisas que, na realidade, é o último nível de proteção é o EPI. O EPI é quando os outros falham,
é uma barreira de segurança, né? Mas é a última camada de proteção. Uhum. Antes disso, você tem outras coisas fundamentais e uma das coisas é o procedimento. E assim, em termos de segurança, é cumprir 100% dos procedimentos 100% do tempo. Porque às vezes num bypass de um procedimento é que é sujeito a um incidente ocorrer. Então, se para mexer no equipamento você tem que fazer um lockout, um tagout e um tryout também, você não pode burlar isso daí. A segurança começa ali. Você tem um procedimento, você tem o bloqueio, você tem a permissão de trabalho. Tudo isso está dentro da segurança de um trabalho de manutenção, né? A análise de risco. Então, assim, um simples equipamento que eu vou fazer uma manutenção para trocar um motor, trocar um filtro de óleo. Uhum. Trocar um fio de óleo. Eu não posso trocar um filtro de óleo com o equipamento rodando. Uhum. Né? Então eu preciso parar o equipamento. Para eu parar o equipamento e não correr o risco de alguém lá apertar o botão na hora que eu estou trabalhando, eu tenho que fazer o travamento. Né? Antes disso tudo, eu tenho um procedimento que explica esse passo a passo. Eu tenho que fazer a análise de risco para ver se aquele equipamento, naquele dia, não tem alguma condição ali insegura, e mesmo como eu te falei também, a análise de risco ela é feita inclusive antes da tarefa, porque pode ter mudado, pode ter vazado um tanque do lado e ter óleo, pode ter caído um cabo de algum lugar, batido naquele equipamento e o equipamento está energizado, né? Pode ter às vezes até um cabo, um aterramento que se soltou, né? Então assim, isso tudo tem que ser analisado. Aí a permissão de trabalho. Uma coisa importantíssima, o profissional ele está treinado, está capacitado para executar aquela tarefa. Por exemplo, não é qualquer um que pode mexer com eletricidade, né? Ainda mais dependendo do nível da eletricidade. Então, o profissional ele é capacitado, ele é habilitado. O EPI dele é o EPI correto, porque você não vai mexer no equipamento elétrico com uma luva de torneiro mecânico. Né? Você não vai mexer num equipamento que tenha ácido com um óculos simples de ampla visão, né? Correndo o risco de respingar um ácido em você. Né? Você não vai mexer no equipamento elétrico com fardamento comum que não seja risco 2, um fardamento que seja a prova de anti-chama. Né? Então, são vários fatores, né? Isso depende muito de cada atividade, como eu te falei. Por exemplo, uma atividade de manutenção de movimentação de carga. O plano de rigger, ele é uma das coisas obrigatórias, porque é ele que vai determinar onde você vai parar com a máquina, de que forma você vai movimentar a máquina, qual a capacidade daquela grua, daquele guindaste que você vai usar para aquele determinado cálculo, para aquele determinado tipo de carga. Outra coisa, se tem vento, se não tem. Até isso você tem que analisar. Uma vez numa intervenção, numa petroquímica lá em Camaçari, a gente não estava previsto, a gente olhou as condições do tempo, mas entrou uma ventania excessiva e era uma movimentação de carga, além de movimentação de carga, com altura considerável. E a gente teve que adiar 2 dias seguidos por causa do vento que entrou naquela condição ali naquele dia. Existe manutenção primária? Eu tive a ver uns documentários e falaram de manutenção primária. Digo isso que eu como operador estou a fazer a ronda numa instalação e encontro uma máquina que tenha um parafuso desapertado, que tem alguma coisa que não está nos parâmetros normais, mas sabemos que na indústria a pessoa certa tem de fazer a atividade certa. No caso, para apertar um parafuso tem de ser mesmo um mecânico, que falou há pouco também, que é o pessoal especializado. Se porventura eu como operador não sou mecânico, vá para lá, vejo que está desapertado e aperto, não é? E posso danificar o parafuso. É errado eu agir de primeira instância, ou um comportamento ou um ato certo ou seguro? Depende também. Vou te explicar por quê. Existem algumas empresas, às vezes, infelizmente algumas por questão de custo e redução de custo,
mas outras até pensando mesmo em ganho operacional de agilidade, ela permite isso, mas é aquela história que eu falei agora há pouco. O trabalhador está capacitado. Por que eu falo depende? Um operador, que o trabalho dele é ser operador, ele não está capaz, ele às vezes até quer ser proativo, e ele vê um parafuso, ele quer ir lá apertar, não está correto. Até porque, dependendo da situação, isso depende muito. Às vezes não é só um parafuso para apertar, às vezes tem que ter o torque certo. Ele pode apertar de menos, pode apertar demais e cisalhar um parafuso daquele, partir um parafuso daquele, né? Então, assim, às vezes ele não está capacitado. A gente falou aqui, às vezes é um equipamento que tem que fazer um local tal, ele quer. Já aconteceu. A gente teve, em Camaçari mesmo, teve uma outra empresa que eu trabalhei que um operador perdeu o dedo porque foi mexer onde não era para ter mexido, né? Então, assim, mas acontece, aí por que eu falei depende? Existem empresas que liberam isso, mas aí ele treina aquela pessoa para essas pequenas manutenções, né? Teve uma empresa que eu trabalhei mesmo que eles implantaram lá o operador mantenedor. Então, pequenas intervenções, até mesmo de elétrica, uma troca de um fusível ou uma troca de um filtro de óleo, aí aquele operador ele está capacitado para isso, ele pode fazer isso, mas ele foi treinado para isso, preparado para isso, para esse tipo de intervenção. Porque assim, no Brasil a gente brinca, né? Cada um no seu quadrado. Dai a César o que é de César. Então, cada um atuando na sua... por exemplo, eu lá em casa eu sei fazer um ovo, eu sei fazer uma coisa, mas se eu quiser entrar na cozinha, não estou sendo machista e dizendo que é porque minha mulher que cozinha, não é porque ela sabe cozinhar, eu não sei. Sim. Então, se eu for entrar na área dela, né, como tem coisas também que se ela for fazer coisas que eu faço, não vai dar o mesmo resultado. Na mesma coisa na indústria, né? Da mesma forma que, assim, vou te dar um outro exemplo, isso não só cooperação. Tem indústrias que trabalham... montou um eletromecânico, que pequenos serviços de eletricidade, pequenos serviços de mecânica, aquele mesmo cara faz. Mas não tem como um eletromecânico fazer uma manobra numa gaveta de um CCM, de um warehouse, entendeu? Então, assim, ele está capacitado para aquilo. Então, respondendo, por isso que eu falei depende. Né? Ele fazer por fazer, não deve, está errado. E não é seguro também. E aí você vai procurar um culpado, ele vai responder porque ele fez, né? Pode ter feito na melhor das intenções, mas ele fez da cabeça dele, ele vai responder por isso. Agora, se ele foi capacitado e preparado para aquele tipo de intervenção, ele está habilitado para isso. Pessoal, esse é o podcast Conheça os Engenheiros de Angola. O propósito desse podcast é mostrar a nossa praça nacional e internacional, os engenheiros que cá temos e os engenheiros também que atuam no mercado estrangeiro. Peço o suporte do pessoal que está aí ao lado a assistir, que compartilhe o canal, que assim nos motiva a continuar a fazer conteúdos como esse, ou conteúdos do saber. Deixem os seus comentários, deixem temas que provavelmente podemos conversar num próximo podcast. Deixem as vossas críticas positivas como críticas negativas, para que nós possamos evoluir e possamos evoluir juntos. Estou aqui com o Fabiano. Estamos já na reta final, vou querer que dê algumas recomendações para quem quer seguir o ramo de engenharia, quais são os cursos que pode fazer, quais são os advices, quais são as habilidades também que pode adquirir, habilidades extras. Gostaria dessas últimas recomendações. Ok. Uma coisa que eu acho importante, acho que eu ia falar isso no meio, mas eu vou priorizar por isso. A primeira coisa para qualquer profissional, não só do ramo de engenharia, mas eu recomendo principalmente para quem está no nosso ramo, é que esteja sempre estudando, as coisas estão sempre evoluindo. Então, assim, humildade é a primeira coisa que eu recomendo, principalmente para os jovens. Eu já fui aquele jovem de achar que era o porretão. E assim, a gente está sempre aprendendo. E a gente tem sempre algo para ensinar para alguém, mas a gente tem sempre muito a aprender das pessoas. Então, assim, eu tenho mais de 30 anos de profissão e até hoje estou aprendendo muita coisa. Muita coisa eu não sei, muita coisa eu estou aprendendo, algumas coisas eu sei um pouquinho mais, né? E que bom que é assim, que a gente tem a oportunidade de estar trocando experiência, de estar contribuindo para os outros, né? Eu
estou trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho aqui para a nação de Angola, querendo auxiliar, e fico muito feliz de ver alguns jovens ali de Cabinda crescendo, do mesmo jeito que eu estou aprendendo muito com vocês também algumas coisas. Então, isso é primordial. Tenha humildade, procure sempre aprender, aprender com os mais experientes, ouvir os mais experientes, mesmo os mais novos também sempre tem contribuição. E procure fazer aquilo que você se identifica. Você fala, eu quero fazer engenharia de petróleo porque tem muito óleo e gás aqui, é o que dá dinheiro. Mas se você fizer não sendo aquilo que você se identifica, não sei se você vai ter tanto sucesso assim não. Quando você faz aquilo que você se identifica, tem campo, tem mercado. O mercado, você sendo profissional, você vai conseguir. Claro que no nosso ramo, de uma forma geral, o inglês é um diferencial. Então, você falou de um curso extra, né? O inglês é um diferencial. E a gente falou uma coisa aqui no podcast que eu reforço porque eu mesmo estou patinando e estou aprendendo, que é a IA, a inteligência artificial. Ela hoje é uma realidade. E a pessoa sabendo utilizar a IA, sabendo dar o comando certo e sabendo interpretar, ela vai longe, porque a IA hoje é uma realidade nas empresas. E que bom que é assim. Hoje em dia, uma coisa que você às vezes precisava se debruçar para analisar muito tempo uma falha de um equipamento, às vezes, como a gente tem esse banco de dados imenso na internet, você consegue pesquisar e ele já te dá um norte. Ele não vai substituir o ser humano, porque tem análise, tem a particularidade, né? Precisa do senso crítico, até porque a IA, muitas vezes, ela é tendenciosa. Se você não souber, ela responde também aquilo que você quer. Sim. Então, você precisa estudar. Mas, assim, procure estudar a IA, procure ter o inglês, tenha sempre humildade de querer aprender e procure fazer aquilo que você se identifica. Tá? Porque eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito mais com as pessoas. Porque, assim, uma coisa que eu falo para as pessoas, qual é o legado que você quer deixar? Certo. Qual é o legado que você quer? Porque não é só você tocar. É como aquela historinha da vela, né? A vela, ela pode acender a chama de outra vela sem ela precisar apagar dela e nem apagar do outro. E aí aquela vela acende outra, daqui a pouco você tem tudo iluminado. Então, assim, o profissional, ele se sente realizado, deveria ser assim, né? Eu procuro fazer assim, quando ele sabe que ele está tocando naquela outra pessoa, compartilhando, tocando o coração daquela outra pessoa, iluminando aquela outra pessoa e ela iluminando outras. Qual é o legado que você quer deixar? Isso é uma coisa que eu aconselho também àquele profissional pensar. Qual é o legado que você quer deixar? Mais uma vez, Fabiano, muito obrigado. Eu pessoalmente aprendi muito e acredito que o pessoal também que está do outro lado também aprendeu. Não será a primeira nem a última vez a estar aqui. Teremos mais painéis. Estamos para estar aqui com outro engenheiro, o engenheiro Lemos. Provavelmente podemos ter numa outra oportunidade com outro tema. E assim vamos. Estamos abertos para contribuir também em alguma coisa, algum evento que poderá ter. Teve há pouco acho que ontem num evento. Foi numa conferência aqui no ANDA, justamente sobre confiabilidade, manutenção, corrosão. Eu falei sobre gerenciamento de risco de parada de manutenção. Então continua a contribuir para o nosso país. Nós também vamos contribuir para o seu país. Com o nosso podcast vamos chegar também até lá no seu país para contribuir. Acredito também que o pessoal lá vai aprender alguma coisa que está a tirar aqui ou que está a angariar aqui no nosso país. Cultura, até na alimentação, né? E para mim realmente é uma honra. Eu espero que eu tenha conseguido realmente contribuir alguma coisa. O meu objetivo foi esse, né? E estou aqui também aprendendo bastante e sou muito grato mesmo pela oportunidade. Para mim eu me sinto honrado. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós agradecemos.